consiste a essência do meu espírito. Veja bem, é a essência do espírito dele. Doutor Plínio, ele tem a escola de santidade para nós. Vejam que outros santos, muitos santos, mas alguns jejuavam espantosamente, outros se flagelavam espantosamente, outros rezavam muitíssimo, outros, enfim, tinham um monte de características de santidade, conforme Deus queria, em função daquilo que Deus desejava. O doutor Plínio, que é fundador do Reino de Maria, e que tem um cabedal de ensinamento sobre isso colossal, ele é o modelo para nós de santidade. Ou seja, aquelas pessoas que têm a missão de participar da vocação, da fundação do Reino de Maria, devem ter o mesmo espírito dele. Lembra que Santo Eliseu disse para Santo Elias: eu peço que seja duplicado em mim o teu espírito. Cada um de nós deve pedir ao doutor Plínio isso na respectiva proporção, né? Naquilo conforme é cada um. Então, o doutor Plínio vem, ele vai dizer, consiste em um modo de ver a ordem do universo. Essa é a essência do espírito dele. Então, consiste em um modo de ver a ordem do universo, entendida não só como criaturas do universo visível, mas também do universo invisível, os anjos, e acima dos anjos, Deus Nosso Senhor, em que aparece muito claro o quanto essa ordem do universo é sublime. Então, é o seguinte, nós temos que ter uma ideia de todo o conjunto dos seres materiais e espirituais e do próprio Deus, formando um conjunto, como se fosse um belíssimo quadro. E esse conjunto todo tem uma harmonia enorme e que é belíssimo. E isto é sublime. O universo é sublime. O que é o sublime aqui? É uma excelência de beleza que passa acima do meramente humano. Aquilo que se destaca da ordem comum humana. Então, uma coisa sublime, ela é tão que ela sai do comum e ela fica num nível mais alto. Veja bem, aí tem um beija-flor e uma borboleta. O doutor Plínio disse que o beija-flor, ele disse assim, eu acho que o beija-flor fugiu do paraíso, tão bonito ele é. E a borboleta que está aí é uma borboleta de conto de fada. Essas borboletas azuis, elas são uma maravilha, né? Então, o doutor Plínio continua. E como cada elemento que compõe essa ordem do universo, de algum modo participa desta sublimidade, quer dizer, esses seres aqui participam da sublimidade da ordem do universo. E eles têm uma sublimidade própria, porque eles estão acima daquilo que é o corriqueiro, que é se destaca. Sendo que, no universo visível, isto se dá sobretudo com os homens. Quer dizer, dentro do universo tem a parte visível e invisível. O invisível são os anjos, Deus, Nossa Senhora lá no céu, etc. Mas visível, o mais importante são os homens. Vejam só. Esta cena aqui é a imperatriz Zita com o herdeiro do trono do Sacro Império ou do Império Austro-Húngaro. Deixa eu ver aqui, está tentando, senão a pessoa perde. Esse menino é o arquiduque. Esse menino é o arquiduque Otto de Habsburg. Ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ele é menininho, está descendo de uma carruagem. Vejam os outros como estão se inclinando diante dele. São personagens importantes, né? Não é qualquer prequeté. Aliás, a gente vê os personagens nossos hoje, da política e tudo mais, como são pobres. Né? Não tem nem de longe toda essa sublimidade. Né? Bom, e vejam como tudo aí puxa para o sublime. Esse menininho aí, o doutor Plínio esteve com ele quando ele era menino, já era adulto. O doutor Plínio foi procurá-lo para convidá-lo para liderar a contra-revolução. E depois viu que ele recusou e, no fundo, ele tinha se tornado uma pessoa socialista. Pelo menos em partes importantes da alma dele.
Bom, mas aqui mostra como dentro da sublimidade do universo, o ser humano é o mais importante na Terra. Agora, perdão. O amor ao sublime deve ser dominante em nossa alma, e não apenas um traço, de maneira que seja, a bem dizer, a orientação contínua dela, da alma. Quer dizer, nós estamos sempre à caça do sublime, sempre à caça do sublime. É o modo específico de amarmos a Deus. Nós nos santificamos desta maneira, né? É incrível que isso, o medieval tinha muito disso, mas não de uma maneira explícita, como o Dr. Plínio está fazendo aqui. Na menor das coisas nossas, entra o desejo de ver o aspecto mais alto delas. Aqui, então, está uma explicitação. Tudo aquilo que a gente deve ter no grupo, falando aqui, está falando da obra dele. Né? E naquilo que ele criou, que ele montou, o ambiente dele, tudo, na menor das coisas nossas, entra o desejo de ver o aspecto mais alto delas. Por isso, os ambientes têm que ser todos bem decorados, têm que ser bem montados, dentro das possibilidades de cada um. Mas que a pessoa sinta que ela alimenta esse desejo do sublime. E, às vezes, pela força dos fatos, é o mal que se apresenta. Então, é na luta com o mal, no fazer o contrário, nós vamos atrás do sublime. É aqui. E a minha ideia é, o contrário deve ser sublime. Quer dizer, se tem uma coisa ruim, uma coisa má que a gente vê e que se apresenta, vamos, enfim, pegar uma coisa que é evidente. O pessoal que anda na rua de uma maneira, a meu ver, parecem escravos da antiguidade. Tão lá embaixo as modas estão. O contrário deve ser sublime. Se isso é assim, as pessoas devem caminhar dentro da sublimidade. Quais são os pontos de sublimidade que sou mais chamado a realçar? Reparem isso daqui. Isso aqui é um funeral daquela imperatriz que estava na carruagem de onde desceu aquele menininho. A imperatriz Zita. Veja só, isso aqui é toda uma... Vai explicar, a doutora Pia vai explicar, mas imagine uma sociedade em que isso era corrente. A vida era assim. Isso aqui é um funeral, mas em todos os aspectos da vida da sociedade, ela estava impregnada de sublime. Então, vejam só. Teoricamente falando, sinto-me mais chamado a realçar o esplendor do poder temporal, enquanto todo embebido do poder espiritual, e todo ele vivendo do poder espiritual. Isso dá propriamente, ele vai explicar a cristandade, né? Então, nós temos que imaginar a sociedade toda ela vivendo embebida do poder espiritual. E, portanto, na procura do espiritual, na procura do sublime dentro do espiritual. Ou seja, a cristandade. O que é a cristandade? Que é a família das nações em que toda a ordem temporal está cheia da clorofila da ordem espiritual. Alguém não sabe o que é clorofila? Alguém quer explicação? Bom, e, portanto, é toda segundo a ordem espiritual e vivendo para a ordem espiritual. Então, a sociedade, a cristandade, é a família das nações em que toda a ordem temporal está cheia da clorofila da ordem espiritual. E, portanto, é toda segundo a ordem espiritual e vivendo para a ordem espiritual. Ninguém perguntou da clorofila, mas eu vou dizer alguma coisa, certo que alguém vai ficar favorecido por isso. É a clorofila que sai dos vegetais, das folhas verdes, que ela capta a luz do sol, faz a fotossíntese e aí libera o oxigênio. Então, a clorofila, ela libera o oxigênio todo que existe. Então, seria o oxigênio da ordem espiritual. Ou seja, a cristandade, que é a família das nações, em que toda a ordem temporal está cheio do oxigênio da ordem espiritual. E, portanto, é toda segundo a ordem espiritual.
e vivendo para a ordem espiritual. Todo esse amor ao sublime perderia qualquer coisa, olha por onde é que ele vai, de sua autenticidade, de seu equilíbrio, se não fosse o amor proporcionado ao que é pequeno, com a vontade de proteger, de o acolher, de ser afável e bom para com o pequeno, por reconhecer que até o pequeno é um irmão dentro da grande ordem do sublime, e que ele tem a sua dose de sublimidade que faz o conjunto da sublimidade. Por isso, numa civilização cristã, as classes mais altas protegiam as menores. E as menores procuravam se aprimorar para viver em harmonia com as maiores, mas não se igualar. Veja que maravilha que era isto. Todos buscando a sublimidade. Esse quadro aqui é um quadro do rei São Luís IX, rei da França, que depois que ele foi coroado, fazia parte do ritual, o rei saía para fora da igreja, estavam lá um monte de doentes do povinho colocados lá, e o rei ia tocando cada um, porque o pessoal acreditava que com isso ele se curava. Em muitos casos curavam mesmo. E aqui tem a frase que o rei dizia para cada um: Le roi te touche, Dieu te guérit. Quer dizer, o rei te toca, Deus te cure. Isto era a proteção do rei para o povinho. Não? É uma coisa muito bonita. O paladino é o cavaleiro defensor, cavaleiro andante que tinha antigamente, que defendia as viúvas, defendia os fracos, defendia... Não? O paladino do sublime é protetor do pequeno, gosta de admirar, de respeitar o que não é ele. Muita gente não admira porque fica o tempo inteiro pensando em si. Por exemplo, gente que é fria com tudo quanto é tema que a gente trata, por exemplo, a pessoa é fria, fica indiferente. E será que vai demorar? Será que não vai demorar? E tal, e tal. Se tiver gente assim, é esse tipo de gente. É gente que não quer saber de nada, só quer saber de si, só pensa em si e não pensa nos outros nem em Deus. Então, eu vou repetir. O paladino do sublime é protetor do pequeno, gosta de admirar, de respeitar o que não é ele, tem muito afeto, muita compreensão, muita paciência. E, literalmente, volta o outro lado do rosto para a bofetada do adversário, se isto tiver propósito. Quer dizer, se isso tiver propósito. Quer dizer, se for para ter um auge de paciência, ainda quando é agredido por uma pessoa ruim, mas que ele dá esperança de ser bom, etc., é uma perda de paciência, um estupim curto, algo assim, aí, então ele até vira o outro lado para nesse sentido que está no Evangelho. Vira outra face. Tenho de modo habitual minha alma voltada para a sublimidade. Quer dizer, nós devemos estar habitualmente com a alma voltada para a sublimidade, de tal maneira que a gente não perca uma coisa que aparece que tem algo de sublime, a gente não deixa passar sem captar aquilo. Pegue, por exemplo, todo mundo já viu um raio de sol que entra por uma janela e uma poeira que fica voando dentro daquele raio de luz. Aquilo é uma coisa bonita que vale a pena a gente prestar atenção. A leveza com a qual a poeira passeia no sol. Bom, mas assim outras coisas. Conversando comigo, os senhores talvez notem traços dessa tendência para a sublimidade. Por isso, quando a gente vê alguma coisa nojenta, alguma coisa feia, a gente repudia. Se eu não tiver alma empapada da sublimidade, eu não repudiarei o que é nojento. E o pecado é horrível, porque ofende a Deus. Ofende a sublimidade infinita. Né? Meu entusiasmo, diz o Dr. Plínio, meu interesse, meu gosto por uma coisa, estão sempre na relação direta com o nexo que ela tem com aquilo que é sublime, e não no nexo que ela tem comigo. O egoísta só pensa em si. E o Dr. Plínio diz, porque não sou nexo para nada, a não ser em função de Deus. Aí é outra coisa. Então, todos nós temos que estar voltados para o sublime e para Deus. Quem não tiver assim, não capta, passa a vida sem formar a alma. Vamos ver, olha só.
Um exemplo. Nenhuma coroa no mundo determinou em meu espírito a impressão que produziu uma coroa mandada fazer na Boêmia por um imperador do Sacro Império da Casa d'Áustria. Foi Rodolfo II, em 1602, que ele mandou fazer essa coroa. Bom, aí está. É uma coroa de tal maneira sublime e magnífica que, de todas as coroas do mundo, aquela é, de longe, a que mais arrebata o meu espírito. Tem gente que é capaz de olhar uma coisa dessa e não pegar que ela é extraordinária, é absolutamente extraordinária. Não, fica assim meio bom, frio, né? Não, é espetacular. A gente tem que, assim, quase que sobressaltar-se de alegria. A tal ponto que pus uma fotografia dessa coroa na parte de dentro de uma espécie de oratório que há no meu escritório para poder vê-la. Quer dizer, ele se alimentava de vez em quando, rever a coroa e a sublimidade da coroa. Esse meu entusiasmo vem do quê? Da especial e peculiar sublimidade que aquela coroa tem. Nós podíamos um dia fazer uma análise da coroa, né? Mas a gente vê a reunião de tantas coisas excelentes aí, ouro, pérolas, trabalhos artísticos, e sei lá quanta coisa, pedras preciosas, aquela pedra que está no alto, que eu não sei se é um diamante azul, um topázio azul. A dona Maria Eugênia, que é mestra nesse assunto, deve saber. Bom, depois, outro exemplo, a transfiguração de Nosso Senhor no Monte Tabor. Tendo a seu lado Moisés e de outro lado Elias, aparecendo para os apóstolos. Eles de tal maneira ficaram impregnados pela sublimidade de Deus Nosso Senhor que, quando desceram do Monte Tabor, eles brilhavam, reluziam, e da figura de Nosso Senhor os homens tinham medo, de tal maneira ele brilhava. Isto gosto de ver. Apenas para ajudar um pouquinho, é uma pequena ideia aqui. Nós não fazemos ideia do que foi isso. Se nós tivéssemos visto isso, teria sido uma coisa extraordinária. Mas algo disso aqui transmite o comentário do Sorotto Plínio. Quer dizer, Nosso Senhor se sublimou ainda mais, né, ali. E os que estavam com ele, lá, Santo Elias e Moisés, também se sublimaram. E os de baixo ficaram impregnados com aquela luz. Também por causa disso, gosto extraordinariamente da luta, pois nela a sublimidade do homem aparece de maneira especial. Podemos dizer, que sublimidade, né? É que o homem, quando ele está em luta, quando ele está numa luta mesmo, vamos aqui, no caso, colocar uma luta de cavalaria, de cruzada, ele está dando tudo pelo tudo. Ele está como Nosso Senhor no alto da cruz. Ele está no auge do esforço, no auge do empenho, no auge da dor, no auge do risco, no auge, ele está no auge. Isso é sublime. É sublime. Eu vou projetar aqui uma cena que alguns já conhecem, mas não faz mal relembrar um pouco. Vamos ver aqui. Estão se preparando para uma emboscada, são templários, contra os muçulmanos. Sei que é filme, mas dá para a gente elaborar a imaginação e procurar imaginar como foi. Aqui é no real. São católicos em luta contra aquela moleza, aquela coisa. E aqui vem os muçulmanos chegando. E vão cair na emboscada dos católicos. Os católicos em número muito menor. O comandante deles é o Saladino, é esse daí. O general é um general com muita capacidade, que deu muito trabalho para os católicos. Ele desconfiou porque alguma coisa vai acontecer. Aquela cruz ali tem relíquia do Santo Lenho de Nosso Senhor. Na época era usada assim.
descem a toda para pegar os inimigos da fé. Eles se arriscam, alguns vão morrer. Aqui manda bater em retirada. O pessoal muçulmano. O Senhor que morreu por nós na cruz. É o seguinte: na paz podem aparecer aspectos legítimos do homem, e a paz tem uma beleza própria que até pode ser sublime. Mas entre imaginar, de um lado, um guerreiro vestido de couraça e lutando, e depois imaginar esse mesmo guerreiro de pijama e de chinelo no seu quarto de dormir, numa manhã de domingo, não é o aspecto que mais gostaríamos de ver nele. Pode estar ali a retidão, pode estar ali o direito, mas não estará a sublimidade. Bom, a sublimidade tem um perfume próprio, que, no meu modo de entender, é o que mais de perto nos faz entrever qual é a beleza, qual é a santidade magnífica de Deus Nosso Senhor no céu. Então, pegue, por exemplo, aí tem duas fotos. Tem um caramujo, mas todo ele de madrepérola por fora, né? Sabe aquelas cores assim? São como cores de uma opala, ou se quiser, até de um arco-íris, que ele veio do mar. E o mar aí está uma foto do mar que tem um conjunto de cores que lembra o conjunto de cores do nácar aí do lado do caramujo. Bem, então, eu vendo isso, eu digo, olha, o mar tem essas cores. Eu vendo um caramujo, o mar tem essas cores. O mar engendra isso. Então, Deus engendra o mar, Deus engendra. Isso são coisas sublimes e Deus é a santidade magnífica, né? Conforme o Dr. Pino diz, né? Aqui são ovos do Orives Fabergé francês, que eram ovos de Páscoa que os czares da Rússia davam de presente para as imperatrizes. Por amor ao espírito de sublimidade, procuro constantemente amar o que há de mais magnífico, de mais alto, de mais nobre nas coisas, na medida em que elas são magníficas, nobres, estupendas e excelentes. Tem um princípio que diz que o que ama, ele é modelado por aquilo que ele ama. Então, se a pessoa ama muito uma determinada coisa, ela é modelada por isso. E o espírito dele foi modelado assim. A ideia de vir a ser santo se pôs em minha alma de uma maneira relativamente tardia, quando tinha 23, 24 anos. Essa foto é propriamente. Já o desejo da santidade se pôs muito cedo. Eu queria a santidade, mas não sabia que isto se chamava santidade. Eu queria ser de um certo modo, sabia o que queria ser, mas não sabia que isto se chamava santidade. Como é que essa ideia de santidade nasceu na minha alma? Ela nasceu do desejo formal, resoluto da sublimidade. Então, nós devemos amar cada vez mais as coisas sublimes para subirmos na santidade, atingirmos a santidade. Daí o meu empenho em fazer os exercícios agora de sublimidade. Quer dizer, como tinha um feitio de espírito pelo qual as coisas sublimes me chamavam muito a atenção, me atraiu muito a alma, eu as olhava, as considerava e notava que elas me modelavam, olhando-as, vendo-as, analisando-as muito, admirando-as muito, querendo-as muito bem
ia insensivelmente conformando minha alma àquele ideal. Então, é muito bom a gente ter isso presente, e isso deve servir para modelar a nossa alma. No fundo, é o seguinte: todo mundo tem os seus ambientes, não? Onde moram, onde vivem. O ambiente está sempre trabalhando a pessoa. Se o ambiente tem coisas que são realmente admiráveis, sublimes, a alma dela tenderá para o sublime, sempre que ela também preste atenção, né? Mas se não tiver coisas sublimes, ela vai descer. Naturalmente, esse modo interior de agir se aplicava a tudo aquilo que a mim me parece de uma bondade, de uma justiça, de uma força, de uma excelência extraordinárias. Então, ele alimentava o espírito dele disso. Como a televisão espandongou isso, como a televisão destruiu isso. E, a seu modo, também a internet, se a pessoa fica frequentando, vendo filmes e tudo, ela se arrebenta também. E tudo quanto estava nessa categoria de seres, fossem eles seres materiais, fossem seres espirituais, fossem anjos, tudo isto me parecia constituir um mundo que ficava por cima do nosso e para o qual eu deveria voltar-me com toda a força para moldar-me segundo essas coisas sublimes, e por esta forma ir fazendo do meu espírito um espírito feito de anseio dessas coisas e do desejo delas. Um exemplo disso: eu praticava ginástica sueca. Ele tinha um problema na coluna, né? Com muita repulsa de minha alma, no instituto de uma tal Madame Léo. Na sala de ginástica havia uma mesinha onde, fortuitamente, dei com a mão em cima de um objeto de vidro, era um pesa-papéis, dentro do qual havia uma fotografia de uma cidade feita de palácios e ruas calçadas de água. Aquilo me pareceu, desde logo, sublime. Era Veneza. Só para lembrar. Sublime. Quer dizer, é explicável que a pessoa tenha em casa quadros sublimes. Um quadro de Veneza, por exemplo, conforme o caso, é uma coisa muito boa. Bom, mas notem bem, não era sublime no sentido comum da palavra, quer dizer, muito bonito. A ideia da beleza estava presente ali, mas secundariamente era sublime no sentido de uma sublimidade moral, ou seja, aquilo representava um estado de espírito que era, para mim, um primeiro passo para a santificação. A harmonização daquilo tudo, com mais, inclusive, a água, aquelas torres, aqueles telhados, e aquelas pessoas, conforme nós vimos ali, aquilo tudo fala de uma beleza moral, de uma sociedade bem formada. Não quer dizer que ela não tivesse problemas, mas ela, o Topin diz que Paris e Veneza foram as cidades que cumpriram o que Deus queria delas enquanto cidade. Não no sentido de que aqueles objetos, aquelas casas, aquela água levassem diretamente para a santificação. Diretamente não. Como, por exemplo, uma bonita imagem de Nossa Senhora. Mas preparavam-me para querer e admirar tudo quanto é sublime. E com isto querer, em matéria de alma, a sublimidade. E querendo essa sublimidade de alma, querer uma coisa que não sabia que se chamava santidade. Veja agora, tratar com seriedade até uma bagatelazinha é sublime. Por exemplo, essa Joaninha aí. De repente, quem de nós parou para analisar, para ver, para contemplar, para admirar uma Joaninha? E dentro da ordem do universo, ela tem um papel enorme. Interessante que ela está junto de 2 gotas ou 3 gotas d'água. E ela poderia ser uma 4ª gota, né? Só que é uma gota diferente. Mas como a parte dela dentro da ordem é sublime, da ordem do universo é sublime. E a possibilidade de colocar a minha vida nessa clave de sublimidade, eu não devo desdenhar. Vejam, por exemplo, o pessoal que usa roupa furada, tudo isso. O pessoal está longe, eles estão afundando a alma deles. Mas isto punha todas as minhas cogitações e a mim mesmo em um nível de grande gravidade, de grande responsabilidade e de seriedade. Quer dizer, levava-me a considerar todas as coisas nos seus mais altos aspectos, nos seus mais altos efeitos.
e até nas suas mais miúdas consequências. Se a pessoa séria é assim, não é o macambuzo, não é o sério. Isto era o contrário do espírito de Hollywood, para o qual nada é sério, tudo é brincadeira. Essa é uma propaganda da época, American Way of Life, mas os Estados Unidos deitaram uma influência nesse sentido. Nós temos lá um grupo excelente, muito bom, muito contra-revolucionário, e que faz muita frente contra isso. Mas aquela mentalidade impregnou o mundo inteiro. Né? E viver em função dessa perspectiva de seriedade era viver uma vida sacral. Eu vejo aqui o Dr. Plínio, mocinho, era adolescente, mas vejo como o olhar dele já era de uma pessoa especial. Bem, sublimidades das sublimidades, só abaixo do próprio Deus, aqui. Uma sublimidade que reflete toda a ordem do universo. Agora, antes de encerrar, eu vou passar uma coisa que é da natureza, que poucas pessoas têm chance de analisar, e vamos ver se nós conseguimos ver rapidamente, e depois fazer um pequeno comentário e vamos encerrar. São as auroras boreais. Isso acontece, são fenômenos naturais na Noruega, no Canadá, para aqueles lugares do hemisfério norte. Veja que ele dá a ideia de seres espirituais que não têm o concreto concretíssimo do chão. A luz que dança no céu como se fossem cortinas do céu. E a gente, para entrar no céu, tem que atravessar essas cortinas de luz. Por que tem esses profetas aí embaixo? Que é o profeta que nos ajuda, nos encaminha para Deus. Né? Ele orienta para Deus. Mas olha que maravilha se fossem coros angélicos, ou se fosse uma parte do manto de Nossa Senhora, que a gente está vendo, né? A gente deve pensar nisso tudo. Quais maravilhas tem o céu? Né? Isso é sublime. Nós devemos amar muito isto.